Olá, gente, começa o nosso Band Empresarial da terça-feira e hoje especial, aqui no Látvia, na Marina, esse lugar lindo, maravilhoso e, evidentemente, falando de alguma coisa que esse ambiente aqui nos traz, saúde. Vamos conversar com especialistas sobre tudo desse assunto que é tão relevante para a vida de qualquer um. Então, vamos comigo! Eu sou Priscila, CEO do Grupo Vitalmed. Estou no grupo há 13 anos e nesses últimos 13 dos 31 anos da Vitalmed, nós realmente tivemos um crescimento absurdo. Todo esse crescimento pautado realmente em muita tecnologia, em muita atenção à saúde e principalmente visando a nossa missão, que é salvar vidas. Então, tudo que se faz na Vitalmed se pensa em salvar vidas. Por sinal, nós tivemos uma reunião essa semana com a alta gestão, onde ficou muito claro que antes nós éramos uma empresa baiana, hoje nós somos uma empresa nacional. Nós crescemos nos últimos 10 anos 10 vezes, né? O que a gente sabe que às vezes você perde um pouco do controle daquilo que é principal, e é o que a gente não pode acontecer jamais. Então, dentro de toda a nossa estratégia, é sempre manter a qualidade na ponta, que é muito difícil. A empresa vocês conhecem pela Ambulância Azul, que é o atendimento onde você estiver na hora da emergência, urgência, ou quando você acha que é urgente, emergente, que nem sempre é. Mas não é só isso. Nós batemos esse mês 1.027 pacientes em home care. Nós estamos falando aí de uma estrutura que são quase 3 hospitais. Nós temos a operação de resgate em rodovias. E ainda por cima nós temos uma operadora de plano de saúde ambulatorial, certo? Além disso, antes era só Salvador, foi para a Feira de Santana, fomos para o interior da Bahia. Hoje a gente já está em São Luís, Fortaleza, Recife, Aracaju, Cuiabá, Santos, Limeira, Santa Bárbara do Oeste e por aí vai. Então por isso que eu digo que a gente já virou uma empresa realmente nacional. De tudo Nascida aqui, né, Priscila? Baiana e com muito orgulho. Isso a gente não deixa de dizer e levar para o Brasil todo. E já de 30 anos. Com certeza. Inclusive eu também já sou baiana. Então, mas assim, sempre o maior desafio é a ponta. Porque eu digo o seguinte, no caso da Vitalmed, a pessoa vai entrar em contato comigo na pior situação da vida dela. Ou quando ela está numa situação de urgência e emergência, ou quando ela vê um parente, um ente, ou a pessoa que está do lado na pior situação que possa ser da vida. Então, preparar uma equipe que é de pessoas, para estar preparado nessa hora, de que você tem que acolher 2 clientes, o paciente e quem está com o paciente. Esse é o nosso desafio diário. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, tá. Mas é um resumo, gente. Obrigada, hein? Almiro, vamos conversar um pouquinho sobre você e, evidentemente, suas atividades hoje. Vamos lá. Boa tarde, gente. Parabéns muito aí, Priscila. Eu achei fantástico aí o crescimento da Vitalmed. Eu acho é muito difícil hoje, é um desafio para a empresa crescer de forma tão rápida. Muitas empresas crescem muito rápido e acabam atropelando e acabam se dando mal, né? Isso mostra uma gestão correta, né? É muito difícil a gente ver isso hoje, né? Isso para mim é realmente bastante importante. Enfim, eu sou Almiro Vieira de Mello, sou cirurgião vascular, eu trabalho aqui em Salvador, nasci aqui, me formei em São Paulo, boa parte da minha residência e formação em cirurgia vascular foi feita em São Paulo, depois eu saí um pouco do país, voltei depois de um ano e estou aqui desde 2006, faço cirurgia vascular há 20 anos pelo menos, trabalho em grandes hospitais aqui de Salvador e também no instituto da gente aqui na Vitória. E eu sou um grande entusiasta do empreendedorismo, das empresas. Apesar de nós médicos não temos essa formação, nós não temos de berço isso, nós não sabemos o que é, nem de longe, gestão, organização, cultura, ESG, tudo que acontece no meio empresarial nós não temos ideia. Nós não temos essa formação na faculdade. E isso é uma coisa que me incomodava de uma forma absurda, porque de uma forma ou de outra nós somos pequenos empresários, nós temos nosso consultório, nós temos nossos pacientes, nós precisamos saber cobrar, nós precisamos saber um pouco de marketing, né? A medicina hoje está muito transformada, tem muita coisa acontecendo e isso é uma coisa que realmente nos
impulsiona, né, nos motiva a procurar novos horizontes. E comigo não foi diferente, né, depois de muito tempo em cirurgia vascular, eu resolvi começar a estudar um pouco essa parte de empresariado, de gestão, né, de negócios, e fiz um MBA nesta área. E hoje eu acho que é importantíssimo, talvez não seja a atividade de cada médico hoje mais específica, né, porque a medicina, a gente não pode confundir carreira com profissão, né? Médico é aquele, tá lá, aquele sacerdócio, aquela vocação, aquele humanismo, aquela vontade de tratar, de curar, de resolver. E o outro lado, a gente tem que tentar se colocar um pouco fora disso para tentar entender essa questão de ser empresário. Então, diante disso, foi uma coisa que me motivou até para eu poder, né, entender um pouco mais e gerir melhor a minha vida financeira e empresarial. E aí vem a primeira pergunta em relação a isso, né? Vou fugindo um pouquinho do script, principalmente pela sua fala. E aí como é que faz esse giro da chave? Ou seja, como é que a gente deixa de ter o seu caráter de estar lá no chão da fábrica, cuidando do paciente, e daqui a pouco você vai ter que cuidar de DRS, vai ter que cuidar de gestão, além do que eu percebo muitas vezes é que a medicina tem inclusive a restrição da comunicação. Você não pode se divulgar. Então, tem essa restrição. Como conseguir fazer isso e onde fazer esse preparo? Será que dentro da própria formação? Muito bom, na verdade é muito difícil isso, muito difícil. Essa questão do médico não poder fazer sua promoção, isso tem mudado. Eu não sei se de uma forma correta, talvez as coisas tenham sido atropeladas por conta até de outras profissões que vêm fazendo isso com mais, né, mais veemência, e nós médicos que somos, na verdade, não puxando a sardinha pra gente, mas é a gente que trata e que resolve os problemas, né? Porque as complicações vêm tudo pra gente. Então a gente não pode estar querendo fazer o marketing da gente pessoal como deveria, e eu também concordo com isso, porque eu também acho horrível de ficar se promovendo, mas vai chegar um momento, está chegando nesse momento, que vai ser uma coisa que vai ter que acontecer. Não tem jeito, né? E como é que se prepara para isso? Realmente, primeiro tem que partir da gente. Eu acho que vale a pena a gente ver se a gente tem essa veia de tentar sair do consultório, da assistência, né, do passar remédio, do operar, para começar a entender um pouco da gestão, porque senão a gente fica na mão de outras pessoas, né? A gente fica meio que fadado. Os médicos, eles, na minha concepção, nós estamos em algum momento da vida virando commodities, nós estamos virando meros trabalhadores, funcionários, e estamos ficando à margem do que poderia ser nosso protagonismo. Então vale a pena a gente fazer uma reflexão nesse aspecto para poder tentar entender um pouco mais de negócio, de gestão. Perfeito. E Priscila, ouvindo isso, né? Você como empresa prestadora de serviço e que os médicos prestam serviço para você, tá? E não é fácil lidar com algo tão sensível que depende diretamente dos seus custos operacionais, né? De alguma forma, e ter que atender a ponta que a outra pessoa do outro lado não está conseguindo e não vai querer, até porque tudo que você disse, as pessoas chegam para você no momento dela extremamente delicado. Primeiro que, apesar de todo mundo dizer, é verdade, né? O meu custo maior dentro da empresa é o médico. Mas a Vitalmed é Vitalmed Serviços Médicos Limitada. Então, o que eu mais prezo, o que eu mais preciso é o médico. Então, não tem como eu deixar, no mínimo, de valorizar e até agradecer esses 31 anos. Fico muito feliz de ouvir isso. Eu sei porque o mercado não diz isso, mas eu confesso que eu faço questão. Eu não quero economizar em médico, muito pelo contrário. Até há pouco tempo, a gente fez uma reformulação usando até inteligência artificial, análise de dados. A gente mudou a estrutura, inclusive em Salvador, exatamente, e dobramos o número de carros e de médicos, né? A gente foi ver onde estava o problema. Porque, querendo ou não, para a gente ter sucesso, a gente tem que reconhecer onde estão os nossos problemas. O pior problema é aquele que a gente não quer ver, né? Mas o que eu noto também, nesses últimos anos, em relação aos médicos, é uma preocupação de todos eles, independente se vão abrir a sua firma ou não, de um entendimento também na questão de gestão, na questão de autovalorização, de verificar para que linha eu vou, entendeu? Que antes não, antes formava em médico, praticava medicina, não tinha tanta preocupação com o emprego, porque tinha emprego, aliás, né? Faltava médico, eu já passei situações assim de escalar 10 e só ir um. É desesperador. Hoje é o contrário, eu tenho uma fila de 220 médicos querendo entrar. Fico muito feliz porque também eles reconhecem, que a gente reconhece, e faço questão de pagar bem o médico em relação ao mercado, né? Não tenho diferença em relação a isso de grandes hospitais. Nunca economizei nisso.
né? Porque é o maior custo, mas eu também é onde eu encanto o meu cliente. E em relação aos médicos, eu tenho notado assim, exatamente essa preocupação em pensar neles como negócio, entender uma parte tributária, reconhecer que não entende, mas também não deixar somente na mão dos outros. Isso é muito legal, viu? Mas veja, eu acho muito pertinente isso, né? Eu acho muito legal você dizer para mim que seu custo principal é o médico, você se importa em remunerar bem seu funcionário, né? Para ele ficar feliz e continuar na empresa e dar o melhor dele e trabalhar feliz. Eu acho ótimo isso. Mas é o que eu estou te falando, a gente está vivendo um momento da medicina que nós temos muitos cursos de medicina, muitas faculdades aparecendo, muita gente triplicando a cada ano. Então, o que acontece? Não tinha nenhum, agora tem uma fila, né? Pois é, aí o que eu estou dizendo, se você também, eu acho ótimo que você pense assim como gestor, eu acho até, mais uma vez, te dando os parabéns. Mas se em algum momento você vê que aquele médico não está consonante com sua proposta, você pode substituí-lo sem problema. Sim. Isso é uma coisa que, para nós médicos, é uma coisa que fica muito fácil, né? Talvez não com a mesma qualidade, porque isso é outra coisa que, é outra celeuma aí, de saber se o médico ele é capaz de estar lá na frente, que, obviamente tem que ter critério para poder estar lá na frente da VitalMed, mas é uma coisa que acontece até em outro, nem só da VitalMed, em qualquer área, né? Nós temos uma oferta de médicos muito grande e isso nos coloca muito à mercê de muita coisa, né? Nós estamos virando os funcionários, nossa mão de obra é barata. Agora, o médico que a gente vê de vez em quando é que o centro está concentrado, mas quando você vai ver, a Bahia é gigantesca e muitas vezes você tem uma dificuldade de ter acesso a esse médico quando você está falando de umas cidades próximas. E aí daí está tendo uma procura muito grande aqui, inclusive pela Prefeitura Municipal, de tornar aqui Salvador, veja a chegada das grandes redes, Redidor, Mater Dei, etc., para tornar um hub realmente de médico. Mas você vê que o interior ainda é muito pouco assistido. E como é que fica isso? Por quê? Eu não sei, é uma pergunta meio difícil. A gente vê que os espaços estão se fechando, já estão fechados, é mais difícil você se alocar em grupos, né? Você vê que a saúde está verticalizando, os grandes grupos estão tomando conta, estão de certa forma gerenciando esses médicos, né? Ditando como eles devem se proceder, quanto eles devem ganhar, qual é onde eles devem atender, de que forma eles devem se comportar, né? E vai existir, já existe uma tendência natural para que essas coisas, né, entrem pelo interior adentro. Tem muito médico que se forma e decide não estar na capital. E é médico de interior. E é muito feliz lá, porque lá ele tem uma certa liberdade para poder fazer as suas escolhas, né? E aqui a gente está vendo que está ficando cada vez mais difícil. Priscila, você o que é que pensa em relação a isso? Querendo ou não, na área da saúde, o que a gente fala, a grande fonte pagadora são as operadoras de plano de saúde, que acabam sustentando uma grande parte de hospitais, clínicas, parte médica, etc. E aí você tem um problema. Por que as operadoras não vão para o interior? Eu falo que eu já tentei, mas eu não posso. Por quê? Porque tudo que está dentro de um plano de saúde, onde a ANS tem aquele rol que você tem que cumprir, todas aquelas especialidades, tudo aquilo, onde você for, qualquer interior, você tem que ter as mesmas especialidades. Então, se eu tenho UTI, eu sou obrigada a dar UTI, tratamento de câncer, o que você imaginar. Mas você vai para a Vitória da Conquista, faltou uma dessas especialidades que está no rol, você não pode abrir o plano. Quem está lá em Então, isso dificulta que o plano vá para os interiores e também fomente o crescimento da área de saúde. Então, você tem poucas oportunidades de trabalho também. Tudo bem que tem um interesse, o cara se formou, ele é de Salvador, ele não quer morar lá em Paulo Afonso, fica muito longe, existe isso sim. Mas e se Paulo Afonso tivesse um grande hospital, uma grande operadora, uma Sul América, com Redidor, tivesse outras coisas, claro que ele levaria. E aí a gente vai conversar sobre isso com os outros dois integrantes disso, porque tem esse papel, né? Ou seja, a operadora, Sul América e outros planos de saúde tem praticamente ditado uma regra, que hospital se queixa, operador, prestador de serviço se queixa, o médico se queixa e ao final do dia tem que pagar, essa conta tem que fechar, né? Então, depois eles vão voltar aqui para as perguntas, mas como a gente está cumprindo aqui a questão do programa, queria agradecer rapidamente a presença de vocês aqui para esse bate-papo e vamos convidar os outros dois para a gente poder dar continuidade para poder finalizar. Obrigado, Almiro, obrigado, Priscila. Obrigada a você.
Estamos de volta com o nosso Band Empresarial, aqui direto do Latvian, tendo a oportunidade de conversar sobre saúde. E agora, nesse bloco, vamos conversar com a Agnaluz Moreira, responsável pelo Grupo Saving, e nosso querido médico, urologista Nilo Jorge, também empresário. Primeiro, a rápida apresentação, Agnaluz, do Grupo Saving, por favor. É sempre bom, né, estar falando na Band Empresarial e principalmente aqui nessa casa, de que eu sou apaixonada. Então o conceito para mim assim, é maravilhoso e eu acho que assim, desde o início ali que a gente é grande incentivadora. Tanto que hoje eu trouxe até uma plateia que não conhecia, que eu falei, né, tem que conhecer, não é possível. Então, mas falando em relação ao Grupo Saving, ele nasceu há 40 anos em Brasília, né, foi fundado por duas mulheres, duas farmacêuticas bioquímicas, e isso que dá muito orgulho para a gente. Ele começou como um laboratório de análises clínicas, né? E hoje a gente trabalha como grupo, porque além de análises clínicas, a gente tem imagem, a gente tem vacina, a gente tem check-up executivo. E como a gente trabalha muito em relação à parte de inovações, nós temos a SkyHub Bio, que é a nossa incubadora de startups, né? E que tem hoje, faz parte do grupo, 2 empresas que foram incubadas por nós, que é Amparo Saúde, que é atenção primária em saúde, e temos também o Rita Saúde, que é um centro de saúde digital, né, a integração de serviços de saúde, que é uma saúde por assinatura, para vir exatamente trabalhar muita sustentabilidade. Nos dá muito orgulho o Saving. Hoje ele está em todos a gente está em todos os estados, tem só 4 estados que falta entrar, mas nós estamos hoje em todas as regiões do país e, né, de norte a sul, temos mais de 8.000 colaboradores no Brasil e trabalhamos muito a parte da sustentabilidade. Então, assim, quando a Bruna falou em relação ao ESG, a gente já trabalha antes de ter as 3 letrinhas, porque nós somos signatários da ONU há muito tempo, então já cumprimos as ODS da ONU. E também a gente trabalha muito forte em relação a pessoas, né? Então, por isso que a gente trabalha em todos os locais que a gente está. Nós somos premiados de GPTW, então é sempre muito bom. Isso aí dá muito orgulho pra gente. E aqui na Bahia a gente está há 11 anos e cada dia crescendo com mais serviço, né? E eu fico super feliz, de vez em quando passa um vídeo aí, se alguém viu ali, tá vindo o Grupo Saving, eu fico com orgulho danado. Então, é um pouco disso aqui. Parabéns. E eu queria fazer um registro interessante. Vocês se notaram, 2 pessoas, né, de gestão, empresas grandes, nacionais, como a Vitalmed e o Grupo Saving, comandados por mulheres. Vocês estão de parabéns, eu queria pedir palmas para vocês. Sem dúvida nenhuma, a gente que tem a oportunidade de fazer o Band Empresarial, e eu faço constantemente esse registro de que ainda, quando a gente vai fazer uma seleção das pessoas para poder lá conversar e falar de suas empresas, ainda um espaço pequeno, mas está chegando. Ainda está, digamos assim, humilde em relação ao que a gente pode chegar, mas as mulheres estão ocupando espaço e melhor, muitas vezes, e muito melhor do que os homens. Então, parabéns mesmo a vocês, eu acho muito bacana quando a gente vê brilho nos olhos. E com detalhe, o Grupo Saving, 77%? 77% de mulheres e temos agora 82% de liderança feminina, porque em saúde, às vezes é normal você ter um número grande de mulheres, mas muitas vezes quando chega em relação à liderança, esse número diminui. E no Grupo Saving só aumenta. Não que a gente tenha nada contra os homens, não é isso, mas é meritocracia. Nilo, prazer estar com você aqui. Quando estava conversando com o Nilo um pouquinho, eu digo, vou conversar com ele para poder passar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais. Mas quando ele começou a falar, eu digo, não, só você gravando um áudio. Aí o áudio tinha uns 12 minutos, então... Mas, e de uma pessoa tão jovem, realmente impressiona, e muito bem-vindo aqui ao nosso Band Empresarial. Prazer, Azevedo, prazer estar aqui com todos vocês, falar com o amigo da Band, né? Primeiro, muito contente em ouvir a amiga do Grupo Saving falando do papel das mulheres. Eu que sou pai de 3 meninas, né? Fico extremamente feliz em começar o nosso bate-papo assim. Então, eu sou urologista de formação, né? Fiz minha faculdade aqui na Bahia. E depois fiquei 5 anos em São Paulo, onde me formei urologista pela USP. E tenho a genética médica muito forte na minha vida. Meu nome é Nilo Jorge, em homenagem a meu pai, Nilo Leão, que é um urologista pioneiro, né, com formação na Harvard e disruptivo na urologia infantil. E Jorge era o meu avô materno,
que foi um cirurgião pediátrico também, extremamente arrojado, incentivador do Hospital Martagão Gesteira. Carregando essa genética forte, eu tinha uma obrigação de ter uma formação sólida e de trazer, né, uma medicina de ponta para a Bahia. Um dos meus maiores sonhos quando eu voltei a Salvador era parar com a evasão de pacientes que buscavam cirurgia robótica no Nordeste, né? E aí eu fui buscar minha formação na AC Camargo Câncer Center, em São Paulo, né, onde eu me formei cirurgião robótico. Para quem não sabe, a cirurgia robótica é uma forma menos invasiva de fazer cirurgia, moderna, com visão 3D, onde a gente usa um recurso chamado de robô, que custa em média $2 milhões, então é um investimento alto, né? E eu voltei para a Bahia e me tornei um embaixador da cirurgia robótica, fundei um instituto chamado Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica. Sou responsável por já ter treinado 32 cirurgiões em 6 estados diferentes. Viajo o Brasil inteiro operando cirurgia robótica, opero em grandes centros, como em São Paulo, no Sírio-Libanês. Recentemente fundei um programa de cirurgia robótica em Palmas, no Tocantins, que iniciou o programa de cirurgia robótica. E esse é o meu principal foco, né? É isso que eu faço, é isso que eu ensino, e a partir daí surgiram muitas coisas, né? Eu estou à frente de 2 hospitais públicos, que é importante dizer. Nós temos medicina de qualidade no serviço público hoje. Um é o Hospital Municipal, o outro são as Obras Sociais Irmã Dulce, junto com meu pai. Estou à frente de um hospital privado grande, forte, com cirurgia robótica, coordeno 17 urologistas, né? E tem o nosso grupo, que é o Grupo Uroclínica da Bahia, que já existe há 36 anos, fundado por meu pai, que é um grupo que atua do recém-nascido ao idoso, homens e mulheres, trata de homens e mulheres, faz cirurgia robótica, cirurgia infantil, né? E estamos aí, divulgamos cursos, treinamentos, realizamos eventos, né? Eu sou um frequentador dessa casa aqui, onde a gente tem diversas reuniões sobre a organização de eventos, programas, treinamentos. Atuamos no Brasil inteiro, né? E estou muito feliz aqui de falar do meu trabalho para vocês. Viu o que eu falei? Mas, e vou só fazer uma pergunta rápida. E o homem já está indo mesmo mais no urologista ou não está? Sem dúvida nenhuma, nas classes socioeconômicas mais altas, né, a busca pela medicina preventiva, pelo autocuidado, pelo diagnóstico precoce, ela é muito mais comum. Quando você vai para a realidade da população socioeconômica mais desfavorecida, né, primeiro, o acesso à saúde é um pouco mais difícil, e segundo, o nível intelectual de conhecimento, né, de acesso a informações também é um pouco menor, e tem também aquelas questões que envolvem o preconceito. Mas, sem dúvida nenhuma, né, as campanhas ajudam muito, né? Agora estamos próximos ao mês de novembro. O Novembro Azul é uma coisa que conscientiza muito a população. Esse ano a gente está organizando um evento que se chama Blue Run Salvador, que a gente vai ter uma corrida para 1.200 pessoas, com diversos apoiadores aqui da Bahia, diversas empresas bem fortes, né, para justamente promover uma conscientização de que saúde é coisa de homem. Afinal de contas, a mulher é educada culturalmente a frequentar um médico, enquanto nós homens somos educados a sermos fortes, a não chorar, a não mostrarmos nossa fragilidade, né? E a gente sabe que esse não é o caminho. O caminho é se cuidar, descobrir as coisas no início para poder ter uma vida longeva, com muita saúde. Agna Lúcia, nitidamente a gente vê que os exames, quando a gente vai fazer, e o SEIB tem muito forte esse lado, evidentemente, mas eu queria tocar em 2 pontos. Primeiro, essa relação que iniciou na conversa passada com as operadoras. Como é que fica isso? Valor que se paga e valor que é cobrado. E, por fim, a segunda pergunta, que envolve um pouquinho, e eu já passo depois para Nilo, que envolve a questão da inteligência artificial entrando muito forte no mundo médico, né, telemedicina acontecendo, e muito na questão preditiva, provocada aqui pelo amigo Alexandre, que também milita muito nessa área e que nos provoca muito para poder ter uma medicina onde a gente vá menos, de alguma forma, às emergências e ter as urgências. Então, vamos lá. Na verdade, em relação à parte da medicina complementar, da suplementar, eu tenho a minha posição. Às vezes algumas pessoas pensam assim, você é uma sonhadora, mas não é. Eu acho que qualquer tipo de sistema, eu acho que tem os lados que a gente precisa, para ele ser sustentável, cada um tem que abrir uma parte e ter negociações
importantes. Hoje é fato que a gente tem, quando você muda um pouco de estado para outro, mas a gente tem 70% de pessoas que não têm plano, né, que não tem a medicina suplementar, e 30% que tem os planos de saúde. Aqui na Bahia isso reduz, né, vai para 25 mais ou menos, então isso não vai mudar. O que possa mudar aí, se a economia estiver muito pujante, você pode chegar a 30 aqui na Bahia, 35, mas vai ter sempre um número muito grande que depende do SUS, né? E aí a gente vê o SUS é um modelo lindo, acho que talvez seja um dos modelos mais bonitos de saúde, mas eu sempre coloco que o recurso ele é finito, né? Então não é infinito e as nossas necessidades muitas vezes elas são infinitas. Então eu vejo muito que esse modelo ele precisa da saúde complementar. E o que é essa parte da saúde complementar? Hoje, aí essa é uma das soluções que a gente traz para o Grupo SEIP, e também para quem não tem plano de saúde, para esse grupo de 75%, é que a gente tem o Rita Saúde, que é esse centro de saúde digital, onde a pessoa vai trabalhar, vai pagar R$49 por mês e você tem direito a 70% de desconto nos exames, 70% de desconto em grande parte das consultas médicas, você tem em relação à parte de imagem e tem telemedicina também de forma sem pagamento, né? E pode utilizar quantas vezes quiser, em qualquer horário, qualquer dia da semana, final de semana, feriado e tudo. Então, assim, eu acho que isso, você tirando essa parte forte do SUS em relação à medicina de baixa complexidade, você ajuda muito para que eles possam organizar em relação à alta complexidade. Aí eu fico muito feliz quando ele trouxe aqui exemplos do SUS na alta complexidade que já estão bastante organizados. Então eu falo o seguinte, aí eu vou fazer aqui, ó. Se você pega o Rita Saúde e o APH da Vitalmed, você só vai utilizar o SUS, só utiliza o SUS na alta complexidade, entendeu? Então você termina tendo esse daí. Então eu acho que eu sou muito parceira em relação a todos os operadores que trabalham com a gente. Eu sou adepta ao Joe Smart, a gente realmente ter escolhas inteligentes. Eu acho que não é, eu quero, e é uma das coisas assim, eu quero atender o número, se tiver 1000 associados da operadora, eu quero atender os 1000 associados. Eu vou trabalhar para isso, para ter uma experiência do meu cliente, para que ele me escolha. Mas eu não quero fazer exames que sejam desnecessários. Eu quero fazer os exames necessários para que a gente possa trabalhar e aí a gente buscar... A conta azul também. A conta azul, então assim, é isso que a gente precisa. Né? Nilo. Sustentabilidade hoje é uma coisa que precisa ser bastante discutida, né? A gente vê o fenômeno das grandes redes chegando aqui a Salvador com muita força, de forma positiva, porque traz investimento, né? Traz robustez, traz tecnologia, isso é importante. Mas tem um fenômeno aqui em Salvador também que é muito interessante. As grandes redes por si só não bastam. A comunidade baiana que tem acesso à saúde suplementar, como ela estava colocando aqui, ainda procura o médico, a referência, o que operou o pai, o avô, o tio, o que cuidou da família. Então, o valor humano do médico, ele ainda é muito importante. A história, os resultados, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio entre a sustentabilidade, entre a qualidade de saúde que você oferece, né? A gente sabe que existem coisas que são pedidas em excesso, isso onera o sistema, isso torna a sustentabilidade ameaçada, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu vejo como uma coisa positiva, são o surgimento de cooperativas de médicos que buscam honorários médicos melhores para os seus profissionais, ao mesmo tempo que oferece para as operadoras de saúde um nível de fiscalização da atuação daqueles médicos. Você vai remunerar melhor o nosso médico, mas a gente vai ficar de olho se está havendo um desperdício no consumo de descartáveis, se o tempo de internação desses pacientes não pode ser um pouco mais curto. Com isso a gente reduz custo, por um lado, para a operadora de saúde, né? E melhora a remuneração do médico, tornando ele um profissional mais feliz, que trabalha com amor, que se sente valorizado. Então a busca por esse equilíbrio é muito importante nesse cenário atual. Né? Muitos médicos veem as grandes redes de forma crítica, acham que são predatórias, que chegaram para tirar as pessoas dos seus lugares. Eu acho que não é por aí. A gente tem que encontrar o equilíbrio, né? É possível se encontrar equilíbrio. Se não fosse, não haveria essa expansão tão grande no mercado de saúde. Por que esse interesse em Salvador? Nós, em 5 anos aqui, temos 3, 4 grandes redes
tomando conta do mercado, né? Então, com certeza, ninguém é Madre Teresa de Calcutá e vem aqui para fazer altruísmo. Elas estão vindo porque é lucrativo, porque é interessante, né? Mas a gente tem que encontrar uma forma disso ser sustentável, né? O Bradesco agora, por exemplo, é um grande exemplo de parcerias com grandes redes diversas buscando, por exemplo, essa sustentabilidade. Então, eu acho que o momento é um momento que inspira atenção, cuidado, fala-se muito sobre colapso, né? Sobre riscos da sustentabilidade das operadoras de saúde, mas eu acredito que é possível viver em equilíbrio e conseguir os resultados que a gente busca. A maior dificuldade que se tem é quando você traz o corretor para ele virar dono da imobiliária. Ou seja, a chave é completamente diferente quando você faz isso. E você vê pela sua eloquência e pela, como você fala, e o tanto de coisas que você está comandando, como conseguir ainda cuidar daquela parte mais chão da fábrica, como a gente estava perguntando, e mais uma coisa, como de alguma forma, Nilo, dá para se poder voltar e trazer essa parte robótica à humanização das pessoas? A medicina, a gente estava falando aqui sobre inteligência artificial, me lembra aquela música de Gilberto Gil, né? O cérebro eletrônico é tudo, é quase tudo, mas ele é mudo. Então, quem trabalha com medicina e gosta de gente, né, precisa entender que se não houver amor à profissão, se não houver realmente um ato de se importar com os resultados, nada disso tem sentido, né? Então, quando a gente fala de cirurgia robótica, parece que a gente está falando de um alienígena. Não é nada disso, é um aparelho que permite a gente entregar uma qualidade de resultado cirúrgico melhor, né? Então, no final das contas, o que a gente quer é poder olhar para um cara que está com câncer de próstata e dizer: você vai ficar curado, há uma chance grande de você recuperar a sua ereção, que é uma coisa que apavora o homem, né? Esse risco de perder a função sexual, você vai voltar a urinar normal, nós vamos devolver você para suas atividades de labor, de trabalho dentro de 14 dias. Depois de 14 dias de uma cirurgia de grande porte, você pode fazer pilates, hidroginástica. Então você tem que gostar do que você faz, você tem que amar, você tem que ter tesão pelo seu trabalho para você conseguir associar tecnologia, a parte empresarial, né? A gente que não tem uma formação de gestão, né? Meu pai que cuidava da clínica de forma familiar, a gente tem mudado isso, a gente tem trazido consultorias, feito a coisa evoluir, a empresa tem que crescer, tem que gerar lucro, tem que ter capacidade de remunerar melhor os seus funcionários e ao mesmo tempo nada disso tem sentido se você não se importar com as pessoas, se você não estiver focado em atualizar um artigo científico. A medicina é a ciência das verdades transitórias, tudo muda o tempo todo. Então a gente precisa estar atento, precisa descobrir coisas novas, tratamentos novos, senão nada disso tem sentido. Quem trabalha com medicina, quem ama a medicina, no final das contas o que a gente quer é ver o paciente ficar bem, ficar curado, voltar para exercer suas atividades familiares, de trabalho e assim por diante. É muito bom se comunicar em pequenas reuniões, porque eu acho que isso tem uma abrangência muito mais forte, tá certo? Essa é o elogio que eu quero fazer a vocês, notadamente ao senhor, que eu falo brincadeira, senhor Mané Azevedo, meu amigo de muito tempo. Segundo, eu queria perguntar à senhora, o nome da senhora? Magna Lúcia. Veja bem, essa energia de administrar de forma coesa, mas sobretudo com capacidade e também com produção e produtividade. Ela é uma energia que emana mais força ou que ela perde força na medida que a senhora vai se comunicando com o dia a dia e ele perde? Por favor, quando a gente faz o que a gente ama, né? E aí tem um pouco até da minha história, eu gosto de mudanças até. A minha formação é uma formação técnica, eu sou farmacêutica bioquímica, fiz doutorado em desenvolvimento de ensaios. Então, e aí em determinado momento mudei para a área de gestão, comecei a trabalhar bastante a parte de gestão. Hoje estou apaixonada pela inteligência artificial, estava até conversando ali já com o meu amigo, já chamei ele lá no grupo que a gente faz parte. Então, assim, eu acho que essa reinvenção, e hoje eu estou também como presidente do LID Saúde, aqui a gente trouxe o LID Saúde para cá, para Bahia, aí eu estou como presidente, aí eu sou vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, a gente montou um núcleo de saúde lá, e estou como conselheira do SEBEX, então a gente começa, vice-presidente da Junior Achievement, então isso tudo eu tenho que ter energia o tempo inteiro. Então acho que ela vem disso.
E eu acho que a parte do propósito, né? Quando eu entrei numa empresa, que o propósito realmente, né? A minha empresa tem o mesmo propósito que eu, né? Que a gente é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. E a trabalhar para melhorar cada vez mais todo esse ambiente que a gente vive. Então, se cada pessoa, depois que conversar com a gente, sair melhor, né? Então eu falo assim, vamos sorrir para ficar feliz, vamos ficar sempre felizes porque estamos sorrindo. Então é isso aí que é o meu lema de vida e essa energia vai. A gente tem que ter coragem e saber que pode perder para um dia ganhar. Mas se você acredita que existe uma necessidade, você aposta, né? Você tem até um certo cheque para que isso aconteça. Essa conta ainda não chegou, ainda não virou, a gente não está no break-even, mas estamos chegando lá. E essa ideia partiu de mim. Eu sou a cliente número 001, de tanto que eu acredito. Não tenho R$1 de desconto na minha mensalidade, faço questão. Porque teve uma necessidade minha. Eu estava, depois de um dia de piscina, tinha tomado uma, meu filho começa a passar muito mal. E aí, por sorte, era uma situação que por vídeo o médico poderia atender e resolver, a farmácia estava lá perto e deu tudo certo. Mas foi a Vitalmed, no atendimento 24 horas dela, que me atendeu. E aí, como eu tenho pai, mãe, tenho visitas, eu pensei, e se um dia acontecer alguma coisa? O que eu vou fazer? Vou pegar o carro desesperada? Se eu estiver sozinha, meu filho não dirige, eu vou morrer, vai fazer o quê? E aí, já vinha vendo essa demanda, mas nunca ninguém botaram a ponta. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer, não vai ser individual, nós vamos fazer uma residência protegida. Então você tem uma casa na Praia do Forte, todo mundo que é descendente e ascendente seu vai ter o direito de ter atendimento naquela região onde você estiver. E todo mundo que estiver na sua casa, independente de parentesco, pode ser uma festa, pode ser um inquilino, se precisar do atendimento, vai na sua casa. E aí eu tenho 2 unidades que ficam 24 horas estratégicas, uma na Praia do Forte e uma em Itacimirim. Segundo ponto. Eu passo lá, verão, mas no inverno, não. Só que a conta é o ano todo. Então eu pensei, vamos dar um desconto de 50% na baixa estação, para as pessoas não cancelarem. Porque o meu produto já é um produto de autocancelamento. E deu certo. Nesse aspecto, tem uma tendência muito forte e firme de que a conta vai fechar. E eu espero mesmo, porque é uma necessidade. Se alguém precisar de atendimento médico, é só a Vitalmed que vai fazer nessa região, viu? O investimento é muito importante. Essas grandes redes chegando aqui, tecnologia, inovação, para nós médicos é gratificante demais. Tem 2 pontos, né? Evidentemente não é tudo flores, não são tudo flores, mas para cirurgia vascular, né, nós trabalhamos muito em centros de radioscopia, onde nós temos hemodinâmica, que permite nós fazermos aquelas cirurgias minimamente invasivas, onde não tem cortes. A gente consegue tratar doenças de altíssima complexidade e devolver o paciente para a sociedade com saúde, né, que é muito importante. Né? A gente trabalha com uma doença degenerativa muito grave, que acomete todos nós aqui, não se enganem. Algumas pessoas mais, outras menos, dependendo dos fatores de risco. Chama-se aterosclerose. É uma doença muito importante na medicina, muito importante na cardiologia e muito importante na cirurgia vascular. Então, para tratar esse tipo de doença, nós precisamos de investimento, nós precisamos de material, e esses materiais não são baratos, são caros. E aí, me permita dizer, eu acho que é aí que entra o convênio, porque em algum momento esse modelo de negócio de convênio vai estar fadado a insucesso. Porque nós aqui entendemos o convênio como uma ferramenta de poder fazer exame, poder se cuidar, e nós queremos que qualquer hospital, qualquer médico, qualquer material que seja caríssimo, seja pago pelo nosso convênio a qualquer hora. Isso é uma coisa que é uma falácia, nós não estamos lidando com isso, isso acaba quebrando o sistema de saúde. Uma coisa importante, nós aqui pensem, vocês não fazem o seguro de carro pensando em bater o carro. Né? A gente não está fazendo um seguro, de agora tem um seguro, eu vou botar o carro no poste. Não é assim que funciona. O seguro tem que ser visto da mesma maneira, e aí é como eu penso, e eu acho que no futuro nós iremos ter seguro para as coisas mais importantes, que são as mais caras, que é tanto o hospital quanto o material médico. É por isso que eu sempre penso e falo isso para os pacientes, que entenda, é importante demais você ter seguro, mas você não pode estar sempre à mercê dele, porque isso não é uma coisa que acontece no nosso dia a dia.
Pois é, gente, termina o nosso programa e queria agradecer de pronto aos nossos patrocinadores e dizer para vocês que tecla lá no sininho no YouTube que você vai ter acesso a todos os programas do Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.